Bom, então a gente está começando aqui uma live, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a tecnologia na construção civil, né? Então, queria que você iniciasse aí a conversa, se apresentando, depois eu vou acrescentando também um pouquinho para me apresentar. Claro, claro, acho que é bom a gente se apresentar aí para apresentar para os seus seguidores e você também para os nossos aqui dos Engenheiros Outbox. Primeiro, agradecer a presença de quem vai estar vendo aí a live, né? Pô, quarta-feira, antes de feriado, e o pessoal interessado aí em qualificação, em conteúdo, que é o que a gente tenta trazer aqui nos Engenheiros Outbox. Eu sou o Leonardo de Bortoli, eu tenho uma construtora aqui em Florianópolis, a gente trabalha com construções e reformas, construções próprias também. E a gente tem o canal que é o Engenheiros Outbox, canal que a gente gosta de disseminar conteúdo de empreendedorismo, técnicas de construção, ferramentas tecnológicas, né? Então, como a gente usa na construtora as ferramentas da Ambar, né? A gente usa o Conas, eu acho que faz todo sentido a gente passar um pouquinho sobre essa ferramenta que facilita bastante aqui a nossa vida, né? Então, essa é a minha apresentação. Roberto, se quiser se apresentar aí. Legal, legal. Obrigada, né? Até obrigada por ter feito esse convite para a gente, né? Ter puxado a gente para essa movimentação. A gente ficou bem feliz com o teu desejo, né? De fazer essa conversa. E a gente, nossa, para a gente é um prazer enorme poder estar conversando com as pessoas que estão caminhando no nosso lado, né? Eu sou a Roberta, eu sou coordenadora de novos negócios aqui da Conas, tá? A Conas, ela é uma das soluções do grupo Ambar. Então, existem várias outras soluções, tanto de software quanto de hardware dentro do nosso grupo. E, basicamente, a Conas é uma empresa que existe aí há 5 anos no mercado, né? Eu dizia antes sempre que ela apareceu no pior momento de crise, mas nada supera uma pandemia, né? Exato. Estamos aí de novo num momento diferente do que a gente esperava. E como tu falou, né? Tá todo mundo aqui, véspera de feriado, podendo assistir essa live. Eu também tô em casa, então se de repente meu cachorro começar a latir, não tenho controle, mas tudo bem. Como você falou, né, nos períodos de crise, o Canadá tem cerca de 5 anos, né, foi bem na época aí da baixa da construção civil, acho que foi um período de crise que surge bastante inovação tecnológica, né, então a gente está passando um processo aí de mais uma inovação tecnológica meio que forçada, que é o home office, né, a gente também está bastante focado no home office aqui na empresa, hoje o escritório aqui fica uma, duas pessoas, a gente vai variando, e acho que tem tudo a ver com o momento aí, essa live sobre software, né? Sim. E você falou um pouquinho da Ambar. Você pode só fazer uma introdução, como é que é a relação a Ambar Conas? Conas era uma empresa, daí a Ambar comprou e a Ambar tem outros softwares. Que eu tô aqui só com o meu Conas, eu não sei como é que é toda a questão da empresa aí, só para eu entender como é que é a dinâmica aí dentro. Legal. Até antes mesmo de começar, eu estava pensando, pô, ele tem que ter uma interação ali com o resto da nossa equipe também para conhecer as outras soluções que a gente tem mais a fundo, mas posso passar aqui rapidinho por cima, né? Mas basicamente, assim, a Ambar, ela é uma empresa que ela visa transformar o mercado da construção civil, né? A gente sempre diz que é transformar o futuro de uma forma simples, né? Então, para que a construção civil não seja tanta dor de cabeça que é hoje. Então, hoje tem a parte de hardware, que a gente conta com a Polar, tanto com a Polar Componentes quanto a Polar Modular, né, que é principalmente módulos de hidrelétrica para Minha Casa Minha Vida. Tem também a parte que é a parte de software, então que daí é onde a gente encontra EVA, que é o sistema de apontamento de obra, o VDC, que é a parte de BIM, tem também a parte de BI para fornecedores e tem a Conas, tá? Resumindo, Uhum. resumidamente, é isso, mas se a gente for entrar a fundo aí, a gente consegue ver bastante detalhes de cada uma. E é incrível como tem muito espaço. A gente estava trocando para quem está acompanhando aí, a gente estava trocando uma ideia antes da live, né? A gente sempre alinha algumas coisas para chegar um pouquinho aquecido na live. A gente estava comentando como tem espaço ainda para tecnologia na construção civil, né? A gente vê tantos segmentos da indústria que estão altamente automatizados, né? Gestão na nuvem, né? Toda a cadeia de produtiva na nuvem. E a construção civil, eu falo. Eu estou no lado da mesa, né? O lado da pessoa que constrói, que faz reforma, e eu vejo como é muito rudimentar. A gente está tocando obra do jeito que a gente tocava há 100 anos, né?
eu gosto de citar um exemplo que eu passei em São Paulo, antes de abrir minha empresa aqui em Florianópolis, eu toquei uma obra de infraestrutura em São Paulo de R$ 500 milhões, era no metrô, e eles faziam acompanhamento, planejamento no Excel. Eu, tipo, fui, né, recém-formado, né, com toda a expectativa, não, eles devem ter os melhores softwares dos Estados Unidos. Ah, não, não, aqui tem um Excel aqui, você só toma cuidado com as fórmulas para não... Então, gente, tem muito espaço para melhoria, para software, e espero que quem vê o vídeo hoje, que quem for ver depois, a gente vai tentar deixar salvo nos nossos instas, né? Possa ter pelo menos um insight, ter uma sacada que, se uma pessoa tem uma sacada através dessa live, assim, eu sinto que a minha parte tá feita, sabe? Exato. Isso é um ponto bem bacana, assim, uma coisa que me veio sempre nessa trajetória, né? E até uma vez foi numa palestra que eu vi a pessoa comentando, o palestrante comentando, o Roberto Souza, ele está falando, as pessoas ficam aí na construção civil se chicoteando, né? Reclamando que não evolui, mas quantos dão um primeiro passo para essa mudança, né? Então, por exemplo, tu Uhum. mão de um processo que tu já fazia de um jeito para fazer um processo de outro, porque tu acreditava que realmente essa é a mudança, né? Então, eu sempre falo assim para as pessoas, incentive a mudança, acredite na mudança de um processo, acredite na tecnologia, porque é você agarrar aquilo, até as grandes construtoras quanto as pequenas, é você agarrar aquela ideia que vai fazer aquela transformação e que lá na frente vai fazer diferença em todos os setores da tua construtora, né? Não só em suprimentos, Uhum. por exemplo, mas em todos os outros, né? Então eu vejo que tem esse ponto aí que é bem positivo para cada um olhar para si e ver essa mudança, né? Sim. Eu acho que cabe, essa reflexão cabe também eu falo isso como construtor, né? A gente tem que ter paciência para a curva de aprendizado, né? A gente não vai aumentar a produtividade. A ideia do software eu vejo muito que é a questão de confiabilidade de dados para tomada de decisão e economia de tempo. Só que a gente não vai ter essas duas coisas de primeira, né? A gente tem que ter um pouco de paciência com a curva de aprendizado. Eu acho que o a Cucanasa é uma ferramenta rápida, é muito intuitiva, né? Mas exige uma certa curva de aprendizado, assim como diversos outros softwares, MS Project. Semana retrasada a gente estava tendo uma live com o pessoal da Cooper. Então tudo isso tem uma curva de aprendizado que daí a partir de um certo tempo você consegue ter a economia de tempo que você, entre aspas, investiu no passado, né? E mais economia de tempo ad eterno, né? Ou até sair a nova inovação. Então eu falo isso como consultor, quando iniciei aqui em 2017, a gente fazia as cotações tudo na mão, ligando, né? Os estagiários agradeceram muito. Eles são os clientes mais satisfeitos, não sou nem eu, são os estagiários que ficavam o dia todo ligando e indo atrás de preço. E a gente teve uma economia muito bacana. Não, legal. Até quando esse ponto de curva de aprendizado, assim, né? Tu entrou na Conasa aí há bastante tempo, teve bastante mudança de lá para cá, mas acho que vocês também foram pegando tranquilo, porque nunca foi uma mudança drástica assim do sistema, foi sempre aos pouquinhos para ele chegar onde chegou, né? Mas é aquela questão assim, né? Você teve que provavelmente parar de apagar fogo, deixar o fogo se acumular um pouco, para depois Uhum. fluir tranquilamente sem estar o tempo todo apagando fogo. Foi mais ou menos isso para você, assim, a experiência? Foi bem isso. E acho que por isso que seria interessante as pessoas verem essa live nesse período de, entre aspas, baixa de atividade, que é um período que não vai ter muito fogo para apagar, né? Porque muita obra foi paralisada. A gente vê aqui por experiência, mais o setor de reforma condominial ter uma pausada leve, mas agora está retomando, né? Porque geralmente são condomínios mais antigos, os condomínios são mais velhos, né? Então tem que ter um certo cuidado. Mas aproveitar esse período que está com fogo, com menos incêndios, para fazer essas análises, né, do que pode ser melhorado de processo. Com a gente foi assim, a gente teve que ter uma parada, se não me engano a gente até tirou tipo uma semana, a gente falou com os clientes, vamos fazer uma pausa, mas para entender todo o sistema, lançar todas as compras que a gente vai ter na próxima semana, no próximo mês no sistema. A gente fez esse adendo contratual, a gente teve um cliente muito bom que entendeu isso, né, lá bem no início eram poucos clientes também para lidar, uns 3, 4. Então a gente teve que fazer essa pausa, porque também para pegar bem a ferramenta, conseguir usar 100% das funcionalidades, né? Não, Mas é legal. bem isso, muita construtora não inova, não vai atrás de melhoria porque está com 100% do tempo apagando incêndio. É bem isso mesmo, Roberto.
Não, legal. E tu, assim, até como tu comentou que quando tu começou a usar, né, tinha um volume menor de clientes que você mesmo atendia, né? Queria Uhum. entender como hoje, com o volume maior de clientes que você tem hoje na tua carteira, se você conseguiria estar dando conta do processo de compras com a equipe que você possui hoje. Impossível, impossível. Fisicamente impossível dar conta do que a gente tem hoje com a equipe que a gente tem hoje, né? Então, é muita ligação para fazer. Por exemplo, uma obra, às vezes, tem 3, 4 compras num dia, né? 3, 4 cotações num dia. Então, é impossível. A gente tem uma economia enorme de mão de obra nisso, economia nas negociações também. E bom que a gente, assim, eu vejo a função do estagiário para aprender. Então, quando ele ficava muito tempo orçando, tem um certo aprendizado, né? Tem a questão da negociação, saber os materiais, mas aí eles conseguem ficar mais em obra, mesmas coisas dos engenheiros da empresa. Não precisa ficar tão focado em procedimento. O máximo que a gente consegue tirar de processo repetitivo da mão das pessoas é melhor, né? As pessoas geralmente gostam de trabalhar com trabalhos criativos, né? Não trabalhos operacionais. Aham. Não, Não, legal. mas respondendo essa pergunta seria impossível. A gente teria que ter o dobro de pessoas aqui para tocar. Hoje a gente está entregando 3 casas agora nesse mês. A gente tem 15 casas para entregar até final do ano que vem. Daí tem mais as reformas residenciais, reformas condominiais e tem construção para terceiro também. Então, não, seria Legal. impossível. Legal. E até isso é um ponto assim que a gente sente que muitas vezes a construtora, até do perfil de vocês, assim, né, de casas e reformas, elas acabam sentindo uma certa trava de usar o sistema, porque normalmente são compras mais urgentes. Não sei se acaba sendo o seu caso também, né? No início, nossa, a gente levou de puxão de orelha de vocês, deu muita compra, gente. Mas isso foi um ótimo aprendizado pra gente, né? Só fazer um parênteses aí de elogiar o Conais, que eles não simplesmente jogam a ferramenta para você, né? Eles querem o sucesso do cliente. Me lembro que a gente tem um atendente que é do sucesso do cliente, né? Então, e isso a gente acabou se inspirando pra gente, tá? A gente sempre foca muito no sucesso do cliente. O que o cliente quer, sabe? É um cliente que está investindo no negócio para ter um retorno, é um cliente que está investindo no negócio para ter um aluguel. Então, isso foi uma filosofia, assim, acredito que deve ser de toda a Ambar, essa questão do sucesso do cliente, que a gente meio que se inspirou bastante aí no início da empresa. Legal, é importante. Até a gente, assim, como cuidando de novos negócios, assim, a gente até fala sempre para a pessoa que a gente está conversando, né, para a consultora que ainda não é nosso cliente, a gente fala, olha, se não for para tu vir para fazer acontecer, a gente mesmo vai virar para você e vai te ajudar a fazer acontecer, porque Uhum. a gente quer que você venha e a gente quer realmente transformar, assim, né, o mercado. Acho que isso foi uma coisa bacana que aconteceu entre as duas empresas, foi isso, assim, né? Vocês também têm essa visão de realmente transformar o mercado numa coisa muito mais tranquila, digamos assim, se é que Uhum. hoje ainda consegue ser tranquila, né? Mas todo mundo Sim. busca uma melhoria para a sua rotina, né? Um dos principais objetivos nossos aqui é mudar a perspectiva do mercado em relação à reforma e construção, né? Isso falando de construção de terceiros e reformas, de que não é algo que tem que ser dor de cabeça, que tem que ser complicação, aditivo de preço, de juros de prazo, né? A gente deu nosso preço, deu nosso prazo é aquilo. Então, as ferramentas são fundamentais para isso. E aí, a nossa meta como empresa, vender tranquilidade, né? A gente vende tranquilidade, não vende reforma. E no âmbito mais geral, é mudar a visão de mercado, né? Isso é uma visão de longo prazo nossa, querer mudar essa percepção do mercado. Você falou da nossa empresa, como é que é o perfil não sei se vocês têm essa análise, como é que é a maior parte dos clientes de vocês da Conad? É mais e construtores que estão iniciando, ou mais residencial, predial, reforma, ou varia muito? Como é que é o perfil dos clientes? Varia bastante, tá? Hoje, um dos perfis que a gente mais atende são construtoras de prédio mesmo, então esse é um perfil que a gente acaba atuando bastante. Independente se é uma consultora nova no mercado, até consultoras bem antigas, aí a gente tem consultoras com mais de 40 anos de experiência, né? Aquelas que Uhum. olha e pensa, pô, com certeza essa consultora compra bem e mesmo assim a gente consegue trazer alguém para ela. Então isso pra gente é bem satisfatório, assim, né? Mas esse acaba sendo o perfil que usa mais o sistema e que acaba aceitando mais
essa mudança de processo, né? Então, de vez em quando a gente tem alguém ali que constrói casa, que faz reformas também, mas é um mercado que a gente busca também atender cada vez mais, né? Mas é aquilo que tu disse, normalmente são pessoas que estão apagando fogo, que têm menos planejamento. Então, se essas pessoas, se essas construtoras estão buscando ter uma otimização real do processo delas, não ficar apagando fogo, né? Ter um planejamento de obras, então a gente pode muito ajudar elas nisso, né? Não que a gente vá ir ali a fundo no seu planejamento, mas a gente consegue te ajudar. A gente tem aquela nossa cartilha de planejamento que é disponível no nosso site. Então, para ajudar que vocês comprem ali num tempo bom e tenham realmente economia financeira no final das contas, né? Sim. Interessante você citar que tem consultoras antigas, porque geralmente são as que têm maior resistência à inovação, né? Então quer dizer que é um produto que tem uma aceitação muito boa, é intuitivo, né? Geralmente pessoas mais antigas têm um pouquinho mais de resistência para novos softwares, né? Tô certo? Sim, não, tá certo. É que o que acontece, né? Se for pensar uma construtora aí que tem 40 anos no mercado, se ela não inovar, ela vai ficar para trás. Porque todas as outras Uhum, em volta estão buscando a inovação, estão buscando a otimização. Então, normalmente, essas construtoras que já estão há um bom tempo, elas veem a importância disso, elas sabem no cotidiano delas que elas não podem fechar o olho e pensar, não, eu sempre fiz assim, né? Ah, eu tenho meus uhum, parceiros a vida inteira. Então, não é isso. Então, elas conseguem ter essa outra visão e acabam aceitando o sistema mesmo, né? Às vezes, até quem cuida de suprimentos já não é mais o diretor que fundou a consultora lá antigamente, né? Já é outra pessoa, é uma outra equipe, às vezes tem um diretor de suprimentos. Então, o contato acaba também sendo com outras pessoas que normalmente já são adeptas à tecnologia, né? Então, uhum. Você falou agora de comprador, eu me lembro que a gente tinha sérios problemas lá em São Paulo, na construtora que eu falei que era de infraestrutura, tinha alguns problemas em relação à compliance na parte de compras. Eu vejo com a AS, além dos benefícios de economia de tempo e de dinheiro nas cotações, uma certa segurança, né, de estar todas as propostas ali formalizadas no meio que é visível para todo mundo. Acho que isso traz bastante segurança para o dono da empresa, né? sim, Saber que você consegue ver a evolução dos preços, consegue ver quem respondeu de fato, que não está sendo direcionado. Tem uma questão ética e, digamos, envolvida também que me atraiu, pelo menos, quando a gente decidiu pegar a ferramenta. sim, que como a gente não tem envolvimento, né, nas cotações, então é aquilo, e a gente vai repassar isso para vocês. Nosso envolvimento na cotação é mais quando fazer um refinamento do pedido, né, que também é um problema sério ali com os compradores e tanto com os fornecedores também, né, que muitas vezes as pessoas pedem, eu quero prego, mas qual prego você quer, né? Então a gente tem que guiar a pessoa. Uhum, Então, a gente tem todo um refinamento, tanto por parte da consultora quanto do fornecedor. Então, isso é o único momento onde a gente interfere, mas a gente vai apresentar ali para vocês aquelas cotações e ela não vai ter como ser editada por uma pessoa externa, né? Então, esse uhum. ponto ali que é bem positivo mesmo e tem muita consultora que vê como vantagem, né? Você citou a questão de material, de ter refinamento, de que tipo de material. Como é que está sendo a expansão de banco de dados de vocês em relação ao tipo de material e a número de lojas cadastradas? Que eu vejo que isso é um... Eu até estava conversando hoje com minha namorada em relação à ferramenta, né? E ela falou, tá, mas aí se tiver uma loja que não tiver cadastrada, eu falei, quando eu uso, tipo, praticamente todas estão, mas eu fiquei curioso, como é que está sendo essa expansão de lojas cadastradas e de material também no banco de dados? Legal. Até vou te devolver a pergunta, né? Então, um pouquinho. Quanto ao banco de dados ali que tu comentou, né? Como que tu se sente ali de poder, quando você vai buscar um dado ali, um insumo que você está procurando dentro da construtora? Olha, é raríssimo não ter um material que eu queira, uma especificação. Eu fiquei até surpreso quando... Tinha bem pouca expectativa, tá? Quando eu contratei a ferramenta, não, eu vou ter que fazer tudo manual, vou ter que cadastrar um monte de coisa. Mas não, tinha muita coisa ali. Tem parafuso X, XY, galvanizado, tá. Meu, tem muita coisa mesmo. Mas as poucas vezes que aconteceu de ter que cadastrar alguma coisa foi super tranquilo. Foi uma observação a mais ali. As lojas que, como geralmente é o refinamento de algo que já existe, né?
parte de algo que já existe. Então, as empresas cadastradas para aquele produto que já existe, basicamente vão ser que vão fornecer o novo insumo, né? Sim. Então, para mim, no meu caso, que trabalho com reforma, construção de terceiros e construções próprias em edificações, né, residenciais, foi super tranquilo. Tanto questão de insumo quanto lojas cadastradas. Legal. Não, legal. Isso é um ponto, tá? Porque o que acontece? Pensa que hoje a gente, na nossa base, a gente tem mais de 200 construtoras. Dentre delas, tem construtora que tem 20 empreendimentos, até construtoras Sim. em casas. Então, muita gente ali passando, fazendo uma solicitação de um pedido de compra, né? Fora que é por trás a nossa equipe inteira de engenharia. Então, todo mundo ali no escritório sabe muito bem o que está fazendo, né? A gente tem ali o pessoal, Uhum. todo o processo da CEPIC ali, né? Que é a nossa listagem de insumo, como a gente chama. E o que acontece também? Esse cadastro, muitas vezes, chega você ali, quer procurar um insumo. De repente, tu chama esse insumo, tu é de uma região que a gente não atende ainda hoje, que a gente começou a atender agora. De repente, na tua região, vocês chamam esse material de um nome X e todo mundo chama de Y, Z e V, né? Que seja. Então, quando você vai fazer essa solicitação, o pessoal na hora já vai fazer a pesquisa para você, vai ver se esse insumo já não se enquadra dentro de outro. Se não se enquadrar dentro de outro, ele vai fazer uma pesquisa sobre o insumo e vai passar a fazer esse cadastro dentro da CONAS. Então, Uhum. fluxo junto. Até nesse momento que teve o coronavírus, né, a questão ali que fechou tudo logo no início, as consultoras também fecharam. Então, teve uma baixa de cotações passando pelo sistema e foi um momento onde a gente basicamente zerou tudo que a gente tinha de edição de CEPIC. Então, a gente conseguiu dar um passo bem grande a isso. Então, a gente está sempre melhorando. Uhum. Equipe especializada para fazer toda essa pesquisa e cadastro das nomenclaturas e descrições dos insumos, né? E quanto a É. fornecedores, pode falar. Uhum. Não, não, é uma outra dúvida. É depois dos fornecedores. Não. E quanto aos fornecedores, o que acontece? Muitas vezes a gente sente um receio inicial de alguns fornecedores. Antigamente a gente até sentia mais, agora, como aconteceu essa questão da pandemia, os fornecedores estão eles buscando a gente. E o que é mais interessante é o próprio fornecedor virar para a gente e pedir para a gente atender determinada construtora. Por quê? Pensa, pensa que quantos fornecedores não gostariam de estar atendendo tu e todas as outras construtoras? Porém, existe Uhum. para tua equipe mandar cotação para todos esses fornecedores, cobrar a resposta de todos esses fornecedores, montar um mapa comparativo com a resposta de todos esses fornecedores, para depois poder ter o ganho de desconto. Então, às vezes, se você for pensar que tempo é dinheiro, no fim das contas não vale a pena para ele. Não. Fornecedor tem sido um ponto bem positivo, porque ele está conseguindo ampliar a carteira dele de clientes, que ele está atendendo, que antes ele não conseguia, né? E está abrindo para o mercado, né? Sim. É o benefício da plataforma, né? A plataforma beneficia tanto o fornecedor quanto o consumidor, né? Acho que é fantástico essa filosofia de plataforma, né? Tipo Uber, tipo Amazon, enfim. E a dúvida a próxima dúvida é que a gente tem gente que todo o Brasil seguindo no Insta e fazendo pergunta. E outro dia, se não me engano, era um engenheiro do norte, acho que era do Pará, se eu não me engano, e perguntou sobre o Conas, se tinha alguma ferramenta parecida por lá, eu não soube responder. Como é que está a área de atuação de vocês e como é que está planos de expansão, se tem alguma previsão? E se Legal. tem no Pará? Eu não sabia responder para ele se tinha no Pará. Não, Pará ainda não, mas fica Tá. de fornecedores, se vocês estiverem atendendo, como é, né? Mas o que acontece? A gente hoje está atendendo de São Paulo para baixo, né? Então, do estado de São Paulo para Uhum. a gente atende basicamente todas as cidades, tá? A gente está com um projeto de expansão, então provavelmente a gente vai ali para o Rio de Janeiro em breve, tá? E aí a gente Ah, vai legal. aos pouquinhos, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando hoje, né? A gente trabalha com duas pontas. A gente trabalha com as construtoras e com os fornecedores. Então, para a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um volume bom de construtoras numa região e um volume bom de fornecedores. Não adianta isso aqui estar desequilibrado. Então, cada vez que a gente vai para uma cidade, a gente planeja direitinho, a gente vai com cuidado e aí a gente se joga para lá, né? Legal.
Então, quem sabe a gente fala um pouquinho da ferramenta em si, que talvez tenha gente que está ouvindo, né, os benefícios e a área de atuação, mas os detalhes, né, como é que funciona a ferramenta, o que é a ferramenta Conas, e depois quiser dar uma pincelada também em outras ferramentas da Âmbar, mas focar aí no Conas, como é que funciona essa ferramenta aí? Legal, vou dar uma breve explicada aqui, fazer uma demonstração quase ao vivo. Mas basicamente como é que funciona, né? O nosso sistema ele é todo na nuvem, você pode acessar onde for, pelo seu celular ou pelo computador, né? E o que vai acontecer? Você vai ali e só vai clicar em fazer uma nova cotação. Então, quando você clicar ali em adicionar um novo insumo, você vai procurar na nossa CPIC, né, que é aquela listagem, onde a gente compatibiliza o nome técnico com o nome usual do insumo. Então, se você chama de vergalhão, de aço, como for, você vai encontrar ali. Seleciona ele, vai selecionar ali as características desse material, passa para a próxima etapa, vai fazer a seleção dos teus fornecedores parceiros, porque isso é um dos pontos também importante. A gente não quer acabar com as parcerias de vocês, bem pelo contrário, tá? A gente quer gerar uma gestão no processo de compras como um todo. Então, seleciona o teu parceiro, seleciona o vendedor que te atende, mantém o relacionamento com quem tu tem. A única coisa que vai ser dentro da Conas, não vai mudar nada, tá? Deixa ali selecionado que quer que o Conas prospecte outros fornecedores além dos de vocês. Então, a gente tem toda uma equipe que faz a prospecção de fornecedores, tá? E aí a gente passa para a próxima etapa, onde você define datas e envia essa cotação, né? Enviou essa cotação, nossa equipe vai fazer todo o processo ali por trás de procurar os fornecedores, colocar eles ali no sistema, fazer refinamento de pedido, ambos os lados, tanto fornecedor quanto construtor. Enfim, terminou o prazo, recebe para você um mapa comparativo, que eu acho que aí é um dos pontos muito bons, né, para a construtora, que é o mapa comparativo. Melhor ponto. Tudo prontinho, com todos os detalhes dos insumos, de cada fornecedor, a resposta de cada um deles. Então, vai ter ali todos os detalhes para que a construtora possa tomar a decisão dela. Então, vocês podem ver a avaliação desse fornecedor perante o mercado, vocês podem entrar em contato para fazer uma negociação, a Conas também não interfere nesse processo. A gente não tem custo também para o fornecedor, então dificilmente o fornecedor vai te ligar e vai falar que vai te passar um preço diferente, porque não é na Conas, porque está sendo vantajoso, né? E aí vocês definem o fechamento. E com isso, a gente consegue gerar dados para vocês. Então, a gente consegue ali pegar uma base do quanto que vocês estão transacionando por mês, quantas cotações vocês estão fazendo por mês, se está tendo pedido muito urgente ou não, que é onde a gente dá aquele puxão de orelha, se está tendo refinamento, quem são os top fornecedores que você está fechando. Então, isso é um potencial grande para negociações de vocês. Enfim, resumindo, falando rápido, basicamente isso. Ótima explicação. Eu queria fazer complementar aí para o pessoal, que a gente tem bastante gente que nos segue, que está iniciando a carreira, iniciando a jornada de empreendedor. E eu vejo pelo meu caso, quando eu saí de São Paulo e vim para Florianópolis, eu não conhecia nada daqui em relação a fornecedores, né? Em relação à mão de obra, em relação ao fornecimento de material. Se eu tivesse começado lá, talvez fosse mais tranquilo, eu conhecesse mais gente.